Existe um erro que a maioria dos investidores comete quando o Bitcoin cai. Eles acreditam que o Bitcoin está contando uma história sobre o próprio Bitcoin, mas quase nunca é disso que se trata. O que aconteceu nas últimas horas não começou no gráfico do Bitcoin. Começou a milhares de quilômetros dali, bem lá no Estreito de Hormuz. Enquanto muita gente passou o final de semana discutindo se o Bitcoin ia romper os 65 ou ia perder o suporte de 62 mil dólares, o mercado institucional estava observando outra variável: o risco de uma interrupção de uma das rotas de energia mais importantes do planeta. E quando a energia muda de preço, a inflação muda, a expectativa sobre juros mudam, os fluxos globais de capitais mudam. Inevitavelmente, a cotação do Bitcoin também muda. E é exatamente por isso que apenas olhar o gráfico não é suficiente para você compreender o que está acontecendo no mercado. O preço é consequência, contexto é a causa. E quem entende apenas de consequências geralmente toma as decisões tarde demais. E hoje nós vamos conectar todos esses pontos. Vamos entender por que o petróleo está prestes a se tornar o principal ativo dessa semana. Vamos entender por que os ETFs de Bitcoin começaram a receber influxo de capital justamente em um momento de aversão ao risco. E principalmente porque existe uma divergência extremamente importante acontecendo agora entre aquilo que o preço está mostrando e aquilo que o dinheiro institucional está fazendo. Essa divergência costuma passar despercebida, mas quando ela aparece, vale muito mais do que qualquer indicador técnico. Existe uma característica curiosa sobre o mercado financeiro. Quando as notícias parecem extremamente claras, normalmente o dinheiro inteligente está olhando para o próximo movimento. Hoje, praticamente todos os portais financeiros estão destacando a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. As manchetes falam sobre ataques, mísseis, possível fechamento do Estreito de Hormuz, risco de choque do petróleo. Tudo isso é verdade, mas essa não é a pergunta que o gestor institucional faz. A pergunta correta é outra. O que essa informação muda na precificação dos ativos daqui para frente? Essa pequena mudança de perspectiva separa quem apenas consome a notícia de quem realmente interpreta o mercado. Se o Estreito de Hormuz permanecer sob pressão, praticamente 1/5 da produção mundial de petróleo transportado no mundo poderá enfrentar dificuldades logísticas. E isso significa aumento do custo da energia. Energia mais cara significa uma inflação ainda mais resistente. Inflação mais resistente implica diretamente em menor espaço para redução das taxas de juros americanas. E juros elevados por mais tempo alteram completamente o fluxo de capital entre renda fixa, ações, ouro e Bitcoin. Perceba como tudo está conectado. Não existe um evento isolado, existe uma cadeia de efeitos. É justamente aqui que acontece algo extremamente interessante. Mesmo com toda essa pressão geopolítica, os ETFs spot de Bitcoin voltaram a registrar entradas líquidas de recursos. Enquanto o investidor comum observa apenas a queda do preço do Bitcoin, instituições continuam adicionando exposição ao ativo Bitcoin. Será que elas estão erradas? Ou será que estão enxergando uma camada do mercado que a maioria ainda não percebeu? Essa é uma das perguntas mais importantes do episódio do Radar Bitcoin de hoje. Porque no final desse radar eu vou mostrar por que essa divergência
pode definir os próximos movimentos do Bitcoin, muito mais que qualquer vela de 5 minutos. Mas antes de entrarmos na macroeconomia, nos fluxos de capitais, nas decisões do Federal Reserve, nós precisamos entender exatamente o que o gráfico quer dizer. Não apenas o gráfico que todo mundo vê, mas o gráfico que mesas institucionais realmente observam. Então vem comigo que ao final eu prometo que você vai entender todo o contexto do mercado. Existe uma frase muito conhecida por gestores profissionais: o gráfico não prevê o futuro, ele revela o comportamento coletivo diante da incerteza. E é exatamente isso que estamos observando no gráfico do Bitcoin nesse momento. O Bitcoin está sendo negociado na região entre 62 mil e 63 mil dólares. Para quem olha rapidamente, parece apenas mais um movimento de queda. Mas para quem analisa a estrutura de mercado, o que existe é um grande teste de convicção. Nós não estamos no mercado com tendência de alta, muito menos estamos no mercado completamente dominado pelos ursos, os vendedores. Estamos em algo muito mais complexo. Se ampliarmos o horizonte para o gráfico semanal, isso fica ainda mais interessante. Depois que o Bitcoin atingiu sua máxima histórica lá em outubro, nos 126 mil dólares, o mercado entrou em um processo corretivo. E isso é absolutamente normal, faz parte do ciclo do Bitcoin. Afinal de contas, nenhum ativo sobe para sempre. Mercados financeiros também respiram, expandem, corrigem, acumulam liquidez. Só depois voltam a construir uma tendência. A pergunta correta não é por que Bitcoin caiu, e sim em que fase desse ciclo nós estamos. Na minha leitura, estamos na fase em que o mercado tenta descobrir se existe demanda institucional, se essa demanda é suficiente para defender uma região extremamente importante. Essa região é a região localizada entre os 60 mil dólares e os 62 mil dólares. E esse intervalo não é relevante porque ele representa simplesmente um suporte. Ele concentra algo muito mais importante: a memória financeira. É nessa faixa de preços que muitos participantes institucionais começaram a reconstruir posições no ativo. É onde grandes fundos observam se existe absorção de oferta. É onde o mercado responde à pergunta mais importante de todas: ainda existem compradores dispostos a assumir o risco? Perceba um detalhe: sempre que o preço se aproxima dessa região, a velocidade de vendas diminui. O volume vendedor ele perde intensidade. E isso costuma acontecer quando os vendedores, os ursos, estão exaustos. Olha, mas não significa que a alta começou. Significa apenas que vender está ficando cada vez mais ineficiente. E existe uma grande diferença entre essas duas afirmações. E é justamente essa diferença que faz os investidores institucionais evitarem decisões precipitadas. Agora vamos olhar para o outro lado, a região entre os 64 e 65 mil dólares. É uma região completamente diferente. Ali existe oferta, ali existe uma memória financeira de quem justamente comprou caro e deseja simplesmente recuperar o capital. É uma região em que o mercado vai encontrar uma resistência em ultrapassar. Isso significa claramente que mesmo uma recuperação pode enfrentar dificuldades antes de construir uma tendência consistente. Em outras palavras, o caminho Bitcoin acima, to the moon, não está livre. O mercado ele costuma parecer técnico, mas na verdade ele é profundamente psicológico. Cada suporte representa uma esperança, cada resistência representa um
arrependimento. Quem comprou ali próximo dos 65 mil dólares pensa, quando o preço chegar ali de novo, eu vou vender e saio no 0 a 0. Essas ordens não aparecem nas manchetes, mas aparecem no comportamento, na ação do preço. É por isso que os gráficos, eles contam histórias humanas, eles registram emoções, o medo, a ganância, a ansiedade e principalmente o arrependimento. E existe outro detalhe que chama bastante atenção. Quando o preço cai rapidamente, o investidor de varejo costuma interpretar aquilo como uma confirmação de que a baixa vai continuar. Enquanto isso, as instituições fazem uma pergunta totalmente oposta. Essa venda significa mudança estrutural ou apenas é uma emoção? E essa diferença de mentalidade muda completamente a forma como gera resultado no longo prazo, porque o varejo procura sempre confirmação, o institucional procura assimetria, o alfa. São jogos completamente diferentes. E os indicadores tradicionais ajudam a reforçar essa leitura. O RSI está próximo de regiões de sobrevenda. O MACD ainda aponta fraqueza. Isso não significa compra confirmada, muito menos que tivemos uma inversão de tendência confirmada. Significa apenas que o mercado está perdendo força na direção da queda. Como essa velocidade de queda está diminuindo, fica aqui a dica: mercados raramente mudam de direção sem antes perderem a velocidade. E essa é uma diferença importante. E vamos ver o que o Smart Money está observando? Bom, se eu tivesse sentada numa mesa institucional nesse momento, minha atenção estaria focada em dois níveis. Primeiro, a defesa dos 60 mil dólares. Se essa região continuar sendo protegida, aumenta a probabilidade de estarmos diante de uma tese de acumulação do ativo. Segundo, uma recuperação do Bitcoin acima dos 65 mil dólares. Sem esse rompimento acompanhado por volume, qualquer alta ainda deve ser tratada como uma recuperação dentro de uma estrutura corretiva. Perceba aqui que nós não estamos tentando adivinhar o mercado. Estamos construindo cenários. E essa é uma das maiores diferenças entre um especulador e um estrategista patrimonial. Mas existe um detalhe que o gráfico sozinho não consegue revelar. Ele mostra onde o preço está e não mostra quem está sendo obrigado a vender ou a comprar. E é exatamente no mercado de derivativos que essa informação aparece. Nas últimas horas, as grandes movimentações não aconteceram no mercado à vista. Elas aconteceram onde bilhões de dólares mudam de mãos todos os dias, os contratos futuros e as posições alavancadas. É ali que a verdadeira batalha entre o dinheiro institucional e o capital emocional acontece. E quando entendemos essa dinâmica, passamos a enxergar porque tantos investidores acreditam que o mercado está caçando a posição deles, quando na realidade eles estão exatamente posicionados onde as grandes mesas institucionais esperavam que eles estivessem. Se você observar apenas o mercado à vista, você vai ver apenas metade da história. A outra metade, talvez a metade mais importante, ela fica em um ambiente que movimenta dezenas de bilhões de dólares todos os dias. O mercado de derivativos. É ali que estão os contratos futuros, as posições alavancadas, as opções e principalmente a liquidez que os grandes players do mercado querem captar. Existe uma ideia muito difundida entre os investidores do mercado cripto, é que as baleias manipulam o mercado. Eu prefiro falar de outra forma. As grandes instituições, elas não manipulam o mercado. Elas exploram comportamentos previsíveis. E existe uma enorme diferença entre essas duas concepções.
Porque o mercado ele não procura preço, ele procura liquidez. Imagine um grande fundo e que esse grande fundo quer comprar dezenas de bilhões de dólares em Bitcoin. Ele não pode ir simplesmente lá e apertar o botão de compra. Se ele fizer isso, no mesmo instante que ele apertar o botão de compra, o preço vai subir, o preço do ativo vai subir e vai contra a posição dele. Por isso, antes de uma instituição comprar, ela precisa encontrar vendedores. E onde estão esses vendedores? Na liquidez. E é por isso que gestores institucionais, profissionais, repetem uma frase há décadas. O mercado não se move na direção do preço, o mercado se move em direção à liquidez. E essa é uma mudança de perspectiva que transforma completamente a forma de interpretar um gráfico. Agora vamos pensar no comportamento do investidor comum. Ele compra, coloca o stop exatamente abaixo do fundo, porque foi isso que aprendeu. E milhares de pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Resultado? Forma-se uma enorme concentração de ordens exatamente na mesma posição. E para uma mesa institucional, isso não é apenas uma posição, um suporte. Isso é um reservatório de liquidez. Quando esse nível é rompido, os stops começam a ser executados. Essas vendas forçadas alimentam novas vendas. E em poucos minutos forma-se aquilo que o pessoal chama, nossa, uma queda inesperada. E na realidade, ela era perfeitamente previsível para quem observa onde a liquidez estava concentrada. Esse talvez seja o erro mais caro cometido pelo investidor de varejo. Ele acredita que o mercado foi lá, rompeu aquele suporte porque descobriu informação nova, mas na maioria das vezes o mercado rompe aquele suporte porque precisava acessar liquidez suficiente para que os grandes participantes executassem as suas operações. É por isso que tantos rompimentos parecem falsos, porque muitas vezes eles não tinham o objetivo de realmente iniciar uma tendência, tinham apenas o objetivo concreto de buscar liquidez. E o que o Open Interest está nos dizendo agora? Esse é um indicador que merece a nossa atenção. De forma simples, ele significa o número de contratos abertos no mercado futuro. Quando o Open Interest ele cresce junto com um movimento consistente de preço, normalmente significa entrada de novas posições. Mas quando o preço cai, enquanto posições excessivamente alavancadas desaparecem, o que estamos vendo pode ser uma limpeza de mercado, uma desalavancagem. E isso costuma acontecer antes de movimentos mais saudáveis. Nem toda queda representa uma convicção dos vendedores. Às vezes, ela representa uma expulsão dos participantes mais frágeis. Outro dado importante é o funding rate. O funding rate, ele funciona como um termômetro de sentimento. Quando praticamente todo mundo acredita que o Bitcoin vai subir, as posições compradas pagam para permanecerem abertas. E quando o pessimismo domina, o movimento se inverte. O problema é que os extremos costumam ser perigosos. Quando existe um consenso absoluto, normalmente o mercado procura surpreender, porque consenso cria concentração e concentração cria liquidez. Agora chegamos no ponto que mais chamou minha atenção nas últimas 48 horas. Enquanto o ambiente geopolítico aumentava a aversão ao risco, os ETFs spot de Bitcoin registraram aproximadamente 90 milhões de dólares de entradas líquidas, com destaque para BlackRock. Pense na contradição. O investidor emocional, ele vê guerra, vê o preço corrigir, conclui, é hora de vender. E por sua vez, o dinheiro institucional entra na contramão, comprando. Isso não significa que o preço vai subir amanhã para os apressadinhos aí de plantão.
mas significa uma diferença importante entre quem reage ao noticiário e quem está construindo a posição para um horizonte de prazo muito maior. Essa divergência merece ser observada com atenção. Agora vamos fazer um estudo hipotético? Imagine dois investidores. O primeiro acompanha apenas as redes sociais e a cada manchete negativa ele reduz a sua posição, ou seja, ele vende o ativo e compra somente quando as notícias estão otimistas. O segundo investidor trabalha numa gestora institucional. Ele não pergunta, o preço caiu? Ele pergunta, quem está vendendo? É um fundo mudando sua tese de investimento ou são investidores emocionais realizando prejuízo? Ele também pergunta, os fluxos institucionais continuam positivos? Outra pergunta que ele faz também, os fundamentos mudaram ou apenas os sentimentos que mudaram? Percebe como são universos completamente diferentes? Os dois olham o mesmo gráfico, mas enxergam mercados completamente distintos. E é justamente por isso que investidores experientes raramente tomam decisões baseados apenas em um indicador. Porque preço sem fluxo pode enganar, fluxo sem a macroeconomia também pode enganar, e macroeconomia sem gestão de risco é apenas opinião. E o trabalho de um estrategista não é encontrar certezas, é conectar probabilidades. E é isso que transforma a informação em decisão. Mas existe aqui uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Por que instituições continuam adicionando exposição ao Bitcoin justamente em um momento de aumento de tensão geopolítica? E a resposta não está no gráfico, também não está nos derivativos. Ela está na macroeconomia. Porque no fim das contas o Bitcoin ele não negocia apenas tecnologia, ele negocia risco e liquidez global. E nas últimas horas, a variável que mais alterou essa liquidez não foi uma exchange, foi o Oriente Médio. E é para lá que nós vamos agora, mas antes disso, se você chegou até aqui, já deixa aquele like para mim e comenta o que você acredita que vai acontecer nessa semana, que no final vou mostrar os 3 cenários que eu acredito serem os mais prováveis. Até aqui nós analisamos o comportamento do preço, onde está a liquidez, observamos como os derivativos amplificam os movimentos do mercado, mas agora precisamos responder a seguinte pergunta: o que exatamente mudou nas últimas 48 horas? Porque quando o mercado muda de direção, raramente é culpa do gráfico. O gráfico apenas registra uma decisão que foi tomada muito antes. E dessa vez, a decisão começou lá no Oriente Médio. O aumento da tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã aumentaram significativamente a percepção de risco global. Mas o mercado ele não está preocupado apenas com o risco militar. Ele está preocupado com as consequências econômicas do conflito. E existe uma grande diferença entre essas duas questões. O foco dos investidores profissionais está lá no Estreito de Hormuz. Para quem nunca ouviu falar, dá um Google e vê que parece apenas uma simples passagem marítima. E na realidade ela é uma das artérias mais importantes para a economia global. Uma parcela expressiva do petróleo comercializado globalmente passa por esse corredor. E quando existe qualquer ameaça à circulação nessa região, o mercado imediatamente começa a recalcular o preço da energia. E a energia não afeta somente os postos de combustível, ela afeta praticamente toda a economia. É um efeito cascata, um efeito dominó. Vamos conectar as peças? Se o petróleo sobe de forma consistente, o custo de transporte aumenta, o custo de produção aumenta, o custo de logística aumenta.
e as empresas passam a operar com despesas maiores. E esses custos acabam chegando em quem? Quem paga a conta, o consumidor. E o resultado é uma inflação mais persistente. Perceba como um conflito geopolítico pode atravessar continentes e semanas depois o efeito dele aparecer na gôndola do supermercado e também nos índices oficiais de inflação. E o que isso muda para a tomada de decisão do Federal Reserve, do Fed lá dos Estados Unidos? O Banco Central americano, ele não controla guerras, também não controla o preço do petróleo. E se a inflação voltar a ganhar força por causa do petróleo, o espaço para reduzir taxa de juros diminui e talvez os cortes aconteçam muito mais tarde. Talvez aconteçam no ritmo muito menor. E talvez o mercado precise rever completamente suas expectativas. E essa mudança de expectativa altera praticamente o preço de todos os ativos financeiros. E existe um conceito muito importante em macroeconomia, e eu gosto de chamá-lo de gravidade financeira. Imagine que o dinheiro global ele está sempre em busca do equilíbrio entre o melhor retorno e a maior segurança, o menor risco. Quando o ambiente está estável, o capital aceita correr mais risco. Quando a incerteza aumenta, esse mesmo capital procura proteção. E é nesse momento que nós observamos a corrida para os títulos do Tesouro Americano. Vemos também a valorização do dólar, valorização do ouro e uma redução da exposição a ativos mais sensíveis ao risco. Não porque esses ativos ficaram piores, mas porque a percepção de risco mudou. E é exatamente esse ambiente que a gente chama de risk off. E onde o Bitcoin entra nessa história? E agora nós entramos no ponto mais interessante. Se o ambiente é de aversão ao risco, por que os ETFs de Bitcoin voltaram a registrar entradas líquidas? Hoje existe uma diferença clara entre o comportamento do mercado e o comportamento do dinheiro institucional. Embora o mercado esteja, nesse momento, dominado pelo medo, o capital institucional continua fazendo entradas seletivas. Essa divergência nem sempre produz movimentos. Essa divergência nem sempre possui movimentos imediatos, mas elas merecem atenção, porque o preço reage muito rapidamente às emoções. Já o capital institucional, ele reage às probabilidades. E agora chegou a hora de a gente construir os cenários, porque um investidor maduro não pergunta o que vai acontecer, e sim, se cada cenário possível acontecer, como eu vou reagir? Essa é a pergunta do investidor estratégico. Depois de a gente conectar os pontos do gráfico com liquidez, com macroeconomia e geopolítica, chegamos à pergunta que todos fazem: Bitcoin vai subir ou Bitcoin vai cair? Essa é uma pergunta compreensível, mas ela parte de uma premissa equivocada. O trabalho de um estrategista patrimonial nunca foi prever o futuro, e sim construir cenários. Porque mercados financeiros não trabalham com certezas, eles trabalham com probabilidades. E o patrimônio relevante não é preservado por quem faz previsões espetaculares. Ele é preservado por quem reage corretamente quando o mercado escolhe um caminho. E agora vamos aos 3 cenários. Cenário 1, cenário de alta. É o cenário mais otimista. E para que o Bitcoin volte a construir uma tendência de alta consistente, alguns elementos precisam acontecer simultaneamente. O primeiro deles é técnico. O preço precisa recuperar a região entre os 65 e 66 mil dólares, um fechamento consistente e aumento de volume. Não basta ir lá e romper os 65 e 66 mil dólares por algumas horas. É preciso mostrar que existe demanda suficiente para manter os patamares de preço mais altos. O segundo elemento é macroeconômico. As tensões no Oriente Médio precisam deixar de pressionar o petróleo. E caso o risco lá no Estreito de Hormuz diminua, o mercado poderá voltar a discutir, quem sabe, cortes
nas taxas de juros americanas. E a gente sabe, diminuir a taxa de juros aumenta a liquidez. E liquidez beneficia ativos de risco. O terceiro elemento são os fluxos institucionais. Os ETFs spot de Bitcoin precisarão continuar recebendo fluxos de capital. E é justamente essa combinação entre fluxo, liquidez e melhora do ambiente macroeconômico que poderia abrir espaço para um movimento de preço lá nos 68, quem sabe 70 mil dólares. E hoje eu atribuo a esse cenário uma probabilidade de 35 a 40% de ele realmente ocorrer. Agora vamos no segundo cenário, e para mim que é o cenário mais provável, e ele está sendo o cenário mais provável desde uns 2 radar Bitcoin para trás, é a consolidação. Esse costuma ser o ambiente que mais frustra os investidores, porque a gente ali não tem um movimento direcional, também não tem aquela emoção de grandes altas, nem clareza nas quedas. O mercado simplesmente oscila, testa suportes, rejeita resistências e consome tempo. Enquanto boa parte do varejo perde a paciência, o capital paciente faz exatamente o contrário. Acumula, analisa, espera. E hoje a oscilação de preço para mim continua na região entre os 60 mil dólares e os 65 mil dólares. E enquanto o mercado permanecer nesse intervalo de preços, a principal característica dele é a incerteza. E, curiosamente, é justamente em períodos como esse que grandes posições costumam ser construídas. E a minha estimativa de probabilidade para esse cenário é de 40%. E também tem um cenário de risco que não pode ser ignorado, que é o cenário 3, um cenário baixista. E ignorá-lo seria um erro. Caso o suporte dos 60 mil dólares seja perdido, com aumento expressivo do volume, o mercado poderá interpretar esse movimento como uma quebra estrutural. E nesse caso, a próxima região de suporte estaria entre os 58 mil dólares e os 55 mil dólares. O gatilho para esse movimento não precisa vir necessariamente do próprio Bitcoin. Ele pode surgir, por exemplo, da macroeconomia, de uma escalada mais intensa do conflito entre Estados Unidos e Irã, com um choque ainda maior do petróleo e por causa de uma inflação mais resistente. Ou talvez por causa de uma mudança na comunicação dos dirigentes lá do Federal Reserve do Banco Central Americano. E perceba mais uma vez como tudo está conectado. E a esse cenário pessimista de baixa, eu atribuo uma probabilidade entre 25 a 30%. Agora, eu quero destacar um ponto que é muito importante, que é muito mais importante do que qualquer projeção do mercado. A maioria dos investidores acredita que ter sucesso significa descobrir para onde o mercado vai, sendo que na realidade os profissionais trabalham de forma completamente diferente. Eles simplesmente aceitam que não sabem e exatamente por isso constroem planos para todos os cenários possíveis. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o resultado no longo prazo. Tem uma frase do investidor e autor Howard Marks, que escreveu Dominando o Ciclo de Mercado, que resume perfeitamente essa filosofia. Você não pode prever, mas pode se preparar. E essa talvez seja a mentalidade que diferencia o especulador do investidor. Quem especula tenta ali descobrir o futuro. Quem preserva patrimônio constrói processos. Porque um patrimônio relevante, ele não é destruído por um único evento. Ele é destruído por uma sequência de decisões emocionais. E agora a gente vai para uma pergunta também muito importante. Como transformar todas essas informações em decisões melhores sem cair na armadilha da paralisia por excesso de informação? É isso que a gente vai ver agora. Para tomar decisões melhores, você não precisa ficar 24 horas por dia acompanhando notícias. Você precisa simplesmente identificar o que realmente move o mercado. O restante é apenas contexto complementar. Quando você aprende a diferenciar o essencial
do acessório, você deixa simplesmente de reagir às notícias e passa a responder aos movimentos do mercado com mais clareza. E essa é a diferença entre informação e inteligência. Informação explica o que aconteceu e inteligência ajuda você a decidir como proceder. E é exatamente essa a minha proposta. Não é produzir mais conteúdo, é produzir mais clareza para vocês. Porque patrimônio também não cresce com excesso de informação. Patrimônio cresce com qualidade de decisão. Se essa análise aqui contribuiu para você ampliar seus horizontes, a sua visão de mercado, inscreva-se no canal. Todas as semanas no Radar Bitcoin nós conectamos os pontos entre preço, macroeconomia, fluxo de capitais e liquidez global, para entender o que realmente está movendo o mercado. E se você deseja aprofundar ainda mais seus conhecimentos, eu convido você a assinar a Carta Patrimonial, que é a minha newsletter, que fica lá no Substack. Vou deixar o link na descrição. Basta colocar seu e-mail e você vai receber gratuitamente as análises semanais que eu faço, envolvendo patrimônio, ETFs, Bitcoin e muito mais. Além disso, você acredita que chegou a sua hora de um acompanhamento mais de pertinho? Vou deixar também o formulário de aplicação para mentoria. Se chegou o seu momento, vai lá na descrição também, preenche o formulário, tá bom? Eu sou Sheila Faria. Lembre-se sempre, o preço chama atenção. Contexto gera riqueza. Um beijo e até o próximo Radar Bitcoin.